Senhoras e senhores ouvintes, de diferentes contextos geográficos, em algumas partes do Brasil há previsões de chuvas. É importante que os gestores públicos se atentem para o planejamento territorial, planejamento notadamente em áreas urbanas, para esse período, para o período das chuvas. Porque deve-se pensar essa questão, por exemplo, as estradas vicinais, as galerias entupidas, os rios urbanos degradados. Deve-se pensar esses temas no período da estiagem, antes que aconteçam os problemas graves. Porque isso acontece muito no Brasil. É a medida curativa, né? Muitas vezes tem uma enchente, ou então aqueles deslizamentos de encostas terríveis que acontecem todo ano, e você vê aquela lamentação midiática, as pessoas lamentando, olha que absurdo, infelizmente a casa desabou no morro, algumas pessoas acabam indo a óbito, pessoas morrem em morros que desabam todos os anos em grandes cidades do Brasil. E aquilo ali gera uma comoção midiática. Só que o grande problema é que essa comoção midiática, ela é uma comoção passageira. Ela tem uma natureza sazonal, ou seja, só daquela época. Passa e parece que nada aconteceu. Infelizmente, claro que não para as famílias, né? Quem perde familiares nessas tragédias humanas, isso é uma dor, uma ferida que não cicatriza. Então, claro, para os familiares a dor continua. Mas para muitos gestores públicos e para muitos desses que estão apenas assistindo a essa cobertura jornalística na TV, acompanhando das redes sociais, ouvindo no rádio, para muitos desses aí, passou, já foi. Não, não passou, não foi. Se você mora em um bairro, nesse bairro aconteceu uma enchente, a água do rio invadiu uma determinada área, onde nunca, por exemplo, tem uma quadra lá de poliesportiva, onde os meninos jogam bola, as meninas jogam vôlei, uma quadra lá poliesportiva. A água nunca inundou essa quadra. Só que no ano, a suposição de 2025, as chuvas se intensificam e submerge a quadra. Inunda aquela área ali. Inunda, invade casas, invade. Isso é normal? Não, isso não é normal. Isso pode acontecer? Pode, no contexto de mudanças climáticas, que é o que o mundo vem passando atualmente. Você observa aí as temperaturas elevadas, chuvas intensas em algumas áreas, o prolongamento de estiagem em outras. Esses desequilíbrios climáticos, desequilíbrios ambientais, causados por diversos fatores, inclusive alguns naturais, mas muitos desses fatores causados pela ação humana também, aumento de desmatamento, queimadas, a própria dinâmica natural da Terra. Agora, a questão é, como preparar as cidades para essas questões? Primeiro, no período da estiagem, se fazer um levantamento. Onde foi que no ano passado, ou nos últimos anos, onde é que está acontecendo as inundações? Onde está inundando? Quais são as áreas de risco? Mapear quais são as áreas de risco, por exemplo, de deslizamento de encostas, as áreas mais ameaçadas. Porque você tem uma área ali que você tem uma situação de risco e o pessoal tem um erro, comete um erro absurdo, que é culpar a população. Isso é um absurdo. O cidadão migra de uma área rural pobre, lá por questão da seca, estiagem, falta de apoio, lá tem um pequeno minifúndio, uma pequena propriedade, falta de apoio dos governantes de forma geral. O cidadão vende aquele pedaço de terra, vai para a cidade, e chega na cidade, começa a gastar aquele pouco dinheiro do terreno que vendeu, uma hora o dinheiro acaba. Antes do dinheiro acabar, ele invade lá uma área de morro, constrói uma edificação precária em cima do morro, ou seja, o cidadão está ali por uma questão de natureza socioeconômica, pela pobreza. Aí o cidadão perde o familiar num deslizamento de encosta, desses que acontecem todo ano, todos os anos, no período de chuvas, e ainda aparecem pessoas para julgar, para colocar a culpa nele. Não, não, não. Isso é um simplismo até perverso.
A culpa não é de quem está ocupando essas áreas, a culpa é da própria estrutura socioeconômica do país. Então, onde estão essas áreas de risco? Então, é importante fazer isso. Se você sabe que ele tinha um rio que passa em uma determinada área, que tinha uma profundidade lá, um rio urbano desse, tinha uma profundidade lá de 2 metros de profundidade, né? 1,5 metro, 2 metros de profundidade. Esse rio está com apenas menos de meio metro, porque está entupido, está cheio de terra, de lixo. Claro que quando as chuvas chegarem, essa água vai para onde? Se o canal fluvial, o canal está entupido, essa água vai para as ruas, gerar doenças, há várias doenças de veiculação hídricas e vai causar prejuízos à população, notadamente à população mais pobre dessas áreas. Então é importante se ver onde reside essa população mais ameaçada, quais são as áreas de risco, não é? Por quê? Para se evitar essas tragédias, para se evitar esses problemas. Então, as chuvas, elas, quando chegam em determinadas áreas rurais, elas são muito bem-vindas para a plantação, para o cultivo, quando há uma formação de nuvens negras no céu, com um indicativo de chuvas, de mudança da dinâmica meteorológica, as chuvas estão vindo, para quem planta, isso é uma imagem maravilhosa. Isso é louvado. O cidadão ele agradece a Deus a chegada das chuvas. Agora, no entanto, o cidadão que mora em uma encosta, em uma área pobre, uma edificação precária, ele teme essas chuvas. E para esse mais pobre, para essa população mais pobre, há a gestão pública, federal, estadual e municipal. É fundamental esse apoio. Porque quando as pessoas falam assim, o problema da encosta. O problema não é a encosta é uma forma do relevo. O problema é a pobreza na encosta, é a precariedade da construção na encosta. Esse é o problema. Por exemplo, tem até hotéis de luxo que são localizados em áreas de encosta. Não vão desabar. O problema não é a questão da encosta, o problema da encosta. O problema é a precariedade da vida, a precariedade das construções em áreas de encosta. Você tem uma área ali, que era um morro que era todo coberto por uma vegetação, por uma mata. Aí retira-se essa mata, constrói-se casas. Quando a chuva vem, ela impacta o solo de maneira direta, porque não tem mais a proteção das matas. Esse solo, você vai formar uns regos ou regões, que são chamados de ravinas. Essa erosão pode derrubar edificações, derrubar casas. Parte da água que não desce, que não escoa para os rios, ela infiltra. Essa água que infiltra pode criar uma espécie de uma camada de lama entre a rocha e o solo e deslizar, o solo deslizar e causar uma tragédia. Essa questão não é só fisiográfica, físico-ambiental, ela é socioeconômica, ela é das estruturas sociais, da desigualdade. Tem que ter um mapeamento das principais áreas de risco para se fazer as ações. Vai deixar as chuvas chegarem para você, por exemplo, desentupir galerias? Tem áreas aí que você tem um acúmulo de lixo, praticamente próximo a uma boca de lobo daquela de uma galeria de coleta de água pluvial, da água da chuva. Então, quando aquele lixo está acumulado ali, vem a chuva, espalha o lixo, junto com o lixo espalha a doenças de veiculação hídrica. Então é importante se pensar nessas questões no período da estiagem. No período, as estradas vicinais são também uma outra questão, tá, a se considerar, sobretudo aquelas onde você tem aquelas vertentes íngremes, aquelas ladeiras que são praticamente em pé. A água desce em velocidade na estrada com o solo desnudo, cava aquelas ravinas, aqueles regões. Aquilo ali pode causar acidentes. As áreas de inundações também. Alguma parte da estrada pode ficar submersa, impedindo, por exemplo, o deslocamento das pessoas, da produção agrícola, da circularidade de crianças para a escola. Então são vários os problemas que devem ser levantados, mapeados antes do período das chuvas. Cabe aos gestores públicos municipais fazer essa leitura crítica. Saúde e paz, até a próxima.